Aleluia. Pai. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado. Te damos graças, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo, que é a garantia da eternidade, a garantia é o selo que nos garante, Pai, que estaremos contigo, estamos contigo para todos sempre. Te agradecemos, Pai, pelo Mestre e Espírito Santo, que nos ensina e que nos conduzem a toda a verdade. Ilumina os olhos do nosso entendimento, toma cativa a nossa mente em obediência à Tua palavra e revela-nos, ó Deus, a Tua palavra, a palavra viva e eficaz, a palavra que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, a palavra que é alimento para o nosso espírito, Pai, a palavra que renova a nossa mente e edifica a nossa fé santíssima, a palavra do Senhor que gera vidas, gera novos nascimentos, a palavra do Senhor, Pai, que convence do pecado, da justiça e do juízo, a palavra que nos corrige, que exalta Jesus Cristo, glorifica o Teu nome, exalta o Teu nome, que haja, Pai, liberação de entendimento, que as pessoas recebam salvação, cura física, batismo no Espírito Santo e a fé santíssima, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, meus irmãos, equipe, eu creio. Giovana, se puder ficar aí, Giovana, agora que você tirou o headphone. Fica conosco aí, Gil. Ministrando os teclados. Giovana e seus teclados. É por isso que Jesus ressuscitou e apareceu para a mulher, porque a mulher fala mesmo, né, irmão? Ela vai já dar notícia geral para todo mundo. Já entregou quem é na próxima terça profética, entendeu? Se você não souber, não sabe. Amém. Nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O tema de hoje, seu espírito não é sua mente. E sua mente não é seu espírito. Amém? Vamos falar das mesmas coisas. Das coisas que edificam, que nos ensinam, que iluminam o nosso entendimento. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Na medida que ouvimos, ela chega a entendimento, chega a revelação. Amém, amados? Às vezes coisas que pensamos que já sabíamos ou que sabemos, nós vamos descobrindo pela meditação, pela leitura da palavra, pelo aquilo que estamos ouvindo, que de fato nós não sabíamos tão bem assim. Sabe, irmãos, as coisas estão difíceis, né? Assim, nos últimos dias tem acontecido coisas que a gente tem que ficar bem atento. Ainda mais com essa ideia de inteligência artificial, a gente precisa ficar ligado. Quando veio no meu coração trazer essa terça profética, é para a Igreja Verbo da Vida, pessoas que estudaram no Rema, que têm entendimento da unção profética, que têm entendimento que não é um espetáculo, não é para você vir para coisas espetaculosas, mas é para você receber de uma unção que promove a tua vida, que edifica a sua fé, que libera sobre a tua vida para você correr mais veloz. A unção profética faz isso. Irmão Hegel ensina que o profeta ele deve pregar e ensinar a palavra de Deus. Amém? Eu estava ouvindo um jovem adolescente pregador. E ele estava falando que o ministro mais velho estava dizendo para ele, ensinando para ele, que agora havia um aplicativo da revelação. Já pensou? E esse ministro mais velho estava dizendo para ele que bastava ele colocar o nome da pessoa e esse aplicativo da revelação ia trazer todas as revelações, informações sobre aquela pessoa.
E aí tem pessoas, irmãos, que se deixam influenciar por esse tipo de coisa. E ele estava bem indignado, ele estava num podcast dando uma entrevista, esse jovem, e ele estava bem indignado com essa postura, né? E ele estava até reclamando desse ministro que estava fazendo isso. Um outro, eu vi um falso profeta que ele estava incentivando pessoas, jovens também, ele estava se direcionando aos jovens a ofertar determinada quantia e dizendo como deveria ofertar, a quantia que deveria ofertar e que ele iria orar por aquelas ofertas que as pessoas que estavam ouvindo ele deveriam fazer. E aí alguém o denunciou e colocou uma foto dele com a namorada numa como se diz, numa fila de uma boate. Então aí justamente, assim como a tecnologia também está aí para enganar, ela também está aí para denunciar esses falsos profetas. E nós que somos crentes espirituais, a gente precisa discernir nesses últimos dias essas coisas. Amém, amados? Até as palavras que você está recebendo. A Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. Aquilo que ouvimos, se está em linha com a palavra de Deus e se concorda com aquilo que o Senhor já falou ao teu espírito. Tito, no capítulo 1, no verso 15, ele diz assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos que pensar coisas boas. Nós temos que ter bons pensamentos. Nós temos que ter boas influências sobre a nossa mente. Deve ser a influência da palavra, a influência do sentimento que há em Cristo Jesus. Pensamentos bons e não pensamentos maus. Pensamentos de paz e não de condenação. E não de julgamento acerca das pessoas. Muitas vezes nós não sabemos o que está no coração das pessoas. Amém? No verso 16 ele diz que no tocante a Deus, essas pessoas elas professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Essas pessoas que têm a mente impura, a mente e a consciência, presta atenção, o verso 15 ele diz que puras são coisas puras para os puros. Quem tem uma mente pura vai pensar coisas puras. Amém? Vão ter pensamentos puros e vão falar coisas puras. Todavia, para os impuros e descrentes, incrédulos, eles vão falar incredulidades e eles vão ter pensamentos impuros. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Veja, irmãos, a mente é a alma e a consciência é o espírito. A Bíblia já está nos mostrando que existe uma mente, existe uma alma e existe um espírito. Então, amados, esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles acreditam mais nas suas estratégias humanas do que na palavra de Deus, manipulando as emoções das pessoas, com engano, para induzi-las ao erro e à incredulidade. Nós somos do Espírito de Deus, nós somos espirituais, pessoas espirituais, e nós precisamos ser espirituais, entender. Às vezes nós ouvimos isso, mas nós estamos andando ainda de maneira natural, com comportamento de pessoas natural, para não falar carnal. A gente precisa andar como pessoas espirituais, que têm a mente de Cristo. Amém? Então, o Reagan, como profeta, amados, ele ensinava que o profeta ele deve pregar e ensinar a palavra de Deus. E não usar de técnicas manipuladoras que movem as emoções das pessoas, que procuram satisfazer os seus próprios interesses, dando lugar a espíritos de engano. O Espírito colocou essa palavra no meu coração porque nós estamos passando por esse mês de outubro sobre a terça profética e eu conversei com esses irmãos num grupo de WhatsApp para a gente justamente ter esse equilíbrio. São ministros de Deus, do verbo da vida, que têm a visão, justamente para que a gente não se deixasse levar por emoções ou tentassem
agradar aos homens, tentando criar um momento emotivo. Porque nós precisamos aprender com o Espírito. Amém, amados? O pastor, ele tem essa responsabilidade, ele tem essa obrigação perante aquelas pessoas que ele coloca no púlpito para ministrar. Ele precisa saber quem ele vai colocar para ministrar, por que ele vai colocar para ministrar e ter a direção do Espírito Santo de Deus para isso. Amém? Então foram pessoas que o Espírito Santo me conduziu para colocar aqui, para ministrar. Graças a Deus que até aqui tudo vai bem e vai continuar bem. Fomos edificados, ensinados e ministrados pela unção profética. Amém? Veja, irmãos, o apóstolo Paulo, ele dizendo sobre essas falsas doutrinas, esses falsos mestres, falsos profetas, é algo tão interessante que, porque desde que eu me converti, eu perguntava ao Senhor, como é que nós vamos identificar os falsos mestres, os falsos profetas, Pai? Era algo que sempre me incomodava. E a Bíblia diz que é pelo fruto que você conhecerá. Mas ainda assim nós vemos algumas meninices, algumas manipulações, e Reagan trata muito bem disso naquele livro. Ele concedeu dons aos homens. Eu sugiro a você ler esse livro. Ele concedeu dons aos homens. Você que tem um chamado para o ofício do profeta, pastoral ou apostólico, é interessante que ele dá boas instruções ali, boas correções, para você não se enveredar num caminho de engano, de espíritos enganadores, de espíritos familiares. O apóstolo Paulo, ele fala aqui em Gálatas, no capítulo 1, eu vou ler aqui a partir do verso 6 para você. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, num contexto lá da lei, que eles estavam saindo da graça do Senhor. Mas eu trago isso para os nossos dias de hoje, com base nesses dois testemunhos que eu falei para você, desse aplicativo da revelação, desse falso profeta induzindo pessoas em emoções, em erro, para tentar arrecadar fundos e satisfazer seus próprios interesses. Muitas vezes, pela questão do ego, do orgulho, da vaidade, a pessoa pode usar de manipulações para movimentar as pessoas na alma, na carne. E Deus, ele não opera na sua alma, na sua carne, Deus opera no seu espírito. E é sobre isso que nós estamos tratando nessa noite, amém? Por isso o tema aqui, seu espírito não é sua mente, e sua mente não é seu espírito. A palavra de Deus, amados, ela é o alimento para o nosso espírito. A palavra de Deus, ela é o alimento para o nosso espírito, para a nossa fé. Assim como o alimento espiritual para o nosso espírito é a palavra de Deus, assim também o alimento natural é para o corpo humano. Às vezes nós alimentamos mais o nosso corpo humano do que o nosso espírito. Nós alimentamos o nosso corpo humano 3, 4 vezes ao dia. Às vezes tem aqueles que levantam na madrugada e dão um ataque na geladeira ainda. Enquanto que o nosso alimento espiritual, a gente às vezes está deixando, renegando apenas para o culto de domingo. Que a gente poderia deixar por todos os dias, em todo o tempo. Não é só missão do pastor ficar estudando a palavra, não é só missão do mestre estudar a palavra, mas é de cada um cristão que nasceu de novo, precisa se alimentar com a palavra de Deus, ter o seu devocional, ter o seu tempo com o Senhor, para ser transformado de glória em glória. Uma verdade bíblica, amados, quando ela é pregada, ela nem sempre vai ser entendida de maneira instantânea, imediatamente. Nós estamos ouvindo as mesmas coisas e
às vezes nós não estamos compreendendo profundamente as mesmas coisas que temos ouvido sobre fé, sobre oração. Não é fato? Então, amados, às vezes é difícil você fazer com que as pessoas entendam certas verdades das Escrituras, porque elas tentam entender a palavra de Deus de maneira mental. Nós estamos falando de mente e de espírito. Então, essas pessoas elas têm dificuldade de receber a revelação no espírito, porque elas tentam entender a palavra de Deus pela cabeça, pela mente. E a Bíblia deve ser entendida pelo Espírito. Nós devemos depender do Espírito. O Espírito Santo precisa nos revelar a palavra de Deus dentro de nós. Interessante que terça-feira a Dilza, a ministra que estava aqui na terça profética, ela falou algo muito simples e tão direto que eu recebi da parte dela. Ela teve uma visão, ela teve uma revelação sobre algo que ia acontecer na família dela, de um afogamento. A família dela estava reunida e uma criança, alguém ia ser afogado nessa visão que ela teve. E ela orou e ela disse: Senhor, o que eu devo fazer? Espírito Santo. E a dica dela foi justamente essa: o que você tem de revelação, de conhecimento, você precisa perguntar ao Espírito Santo. Eu peguei essa. Simples assim, ela falou. Pergunte ao Espírito Santo o que você deve fazer. Você teve uma revelação, você teve uma visão, primeiro pergunte ao Espírito Santo o que eu devo fazer com essa revelação. O que eu devo fazer com essa visão? E o Espírito Santo deu uma direção para ela, no caso, para que ela colocasse no grupo da igreja que que ela tinha tido uma revelação de um afogamento na família. E ela mesmo questionando, ela obedeceu ao Espírito Santo. Porque parece loucura, e é loucura para o homem natural. Você colocar uma mensagem dessa natureza pode causar um pânico. Mas as pessoas que precisavam ser alcançadas atenderam aquela mensagem e foram até o banheiro, de repente, quando viram a criancinha de 1 ano de idade, o bebê, estava se afogando no balde d'água. E ela chegou a tempo de socorrer aquele bebê, por uma revelação. E que ela disse que ela não só orou, e a instrução era: não apenas ore, mas faça algo também. Daquilo que Deus comunicar a você, pergunte ao Espírito Santo de Deus antes de você tirar suas próprias conclusões, ou antes de você atropelar alguma coisa. Pergunte ao Espírito Santo: o que eu devo fazer, Senhor? Em outra situação, ela até me mostrou a foto depois, era um culto de Santa Ceia, e ela viu uma pessoa com a perna que estava sendo comida por bichos, e tinha um buraco enorme na canela da pessoa, e ela teve aquela visão e ela se compadeceu daquilo. E ela pediu ao Espírito Santo o que ela deveria fazer. E o Espírito Santo deu uma direção para ela, não é doutrina, mas mediante aquela revelação que ela teve, ela fez. E parecia loucura. Ela pegou o cálice de suco de uva e jogou na ferida da pessoa. Mas porque ela teve uma revelação e ela teve uma direção, porque ela pediu ao Espírito Santo. O que eu devo fazer, Espírito Santo? Então isso pode ser questionável, isso pode ser loucura para o natural, para quem não é espiritual. A sua mente pode questionar. Amém, amados? Mas quem é do Espírito, pergunte ao Espírito. Então, amados, a palavra de Deus, às vezes, ela não vai ser compreendida porque as pessoas querem entender no campo da sua mente, da sua razão. Então, essa dica foi muito boa. Pergunte ao Espírito Santo. E ela fez, obedecendo em obediência ao Espírito Santo. No final do culto, ela me mostrou a foto da pessoa, o antes e o depois. Glória a Deus. Aleluia. Deus opera ainda em coisas loucas. Jesus fez coisas loucas. Jesus cuspiu no chão, fez um barro e colocou nos olhos de alguém. De um cego, e o cego voltou a ver. Mas isso não é doutrina, você não tem que sair por aí cuspindo no barro e colocando barro nos olhos das pessoas. Aleluia. Então a gente tem que ter o discernimento das coisas. A palavra de Deus, amado, ela é entendida espiritualmente, amém? Porque primeiro ela tem origem no Espírito de Deus. E ela é comunicada ao Espírito dos homens. E o Espírito dos homens, do Antigo, do Novo Testamento, eles escreveram aquilo que eles receberam da parte do Senhor. Aleluia. Nós vemos isso em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça. E 2 Pedro 1:21 diz que porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Alguém poderia dizer, eu não entendo. Por que essa pessoa não entende? Porque não se pode entender a Bíblia com a cabeça. Você não vai entender a palavra de Deus, você não vai entender Deus com a sua razão. Aleluia! A Bíblia, a palavra de Deus, ela provém do Espírito de Deus, ela é inspirada pelo Espírito de Deus. As coisas do Espírito de Deus, elas são loucura para a mente natural, para a mente carnal, ainda mais para aquele que não se converteu. Então, as Escrituras somente poderão ser entendidas espiritualmente. É necessário entender a palavra de Deus pelo Espírito. Às vezes, amados, nós estamos querendo muitas informações, muito conteúdo bíblico, e não estamos assimilando nem os princípios espirituais básicos. Mas queremos nos regalar, nos regozijar apenas no campo da razão, das emoções, no campo do conhecimento da razão, e não estamos sabendo nem aplicar os princípios espirituais. E nós precisamos meditar na palavra de Deus para compreender as coisas espirituais. Amém? Você está recebendo algo aqui, não está? O coração do homem é o seu espírito. É com o coração que o homem crê. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, no verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Crer com o coração significa crer com o espírito. Crer com o coração significa crer com o homem interior. Não é com a nossa mente, não é porque eu entendi, eu deixei de entender. Eu creio com o meu coração. Quando Deus fala do coração do homem, Ele está falando da parte principal do homem, do âmago do ser do homem, que é o seu espírito. Ele não está falando do coração físico. Amém? Deus está falando da sua essência interior, do seu espírito. O homem é um espírito. Ele possui uma alma e habita num corpo. Ah, eu já ouvi isso, pastor, eu já conheço isso. Glória a Deus. Então medita nessas coisas. Amém? Medite até que você ande como um homem espiritual. Em fé, de fé em fé. 1 Tessalonicenses fala disso. Ele fala no 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique, vos separe em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, para que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nosso Deus, Ele está interessado em todo o teu ser, teu espírito, tua alma e teu corpo. E Paulo diz, amado, o vosso espírito, alma e corpo. Ele citou primeiramente o coração. Por quê, amado? Porque o coração do homem é o seu espírito, não é o coração físico. Então, muitas vezes nós vamos ver na Bíblia escrito coração e espírito. E quando está falando de coração e espírito, está falando do espírito. Amém? Às vezes você vai ler sobre o coração, mas ele está falando do seu espírito, do seu homem interior. Está falando do seu espírito. O homem é um espírito. Isso é maravilhoso, porque isso significa que nós estamos na categoria de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus no espírito. Graças a Deus. Graças a Deus que Deus é lindo, amém? Deus é bonito, Deus não é esse cara aqui que você está vendo. Eu acho que Deus deve ter cabelo, não tem cabelo, Deus? Ele é perfeito. Amém? Então, a minha imagem e semelhança de Deus não é esse cara aqui, não. É esse homem interior. Essa pessoa por dentro que foi recriada é que é o verdadeiro homem, a imagem e semelhança de Deus. E Jesus disse que Deus é espírito. Então, não é o seu homem físico que é a imagem de Deus. Amém?
Porque a Bíblia diz que Deus não é homem. Deus não é gente não, irmão. Amém? Deus é espírito. Então não tem como nós entendermos Deus com a nossa cabeça, com a nossa mente, com a nossa razão, com o nosso intelecto. Nós somos limitados para isso, amados. Glória a Deus por isso. Então há um homem interior e há um homem exterior. Estamos ouvindo as mesmas coisas, graças a Deus. É interessante que nessa conversa Jesus estava conversando com Nicodemos sobre essa questão, explicando para ele que se alguém não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, não pode perceber o reino de Deus, não pode desfrutar das revelações do reino de Deus, não pode ter entendimento daquilo que o reino de Deus tem para nós, nos proporciona, da vida abundante que nós temos no reino de Deus e que nós fazemos parte deste reino. Nós já temos a vida eterna, mas é preciso nascer de novo. E Nicodemos, por ter uma mente da razão, uma mente que simplesmente estava acostumada a estudar as escrituras, a lei, ele era o mestre da lei, ele só funcionava no campo da mente. Nicodemos, amados, ele só podia pensar de maneira natural. E por ele pensar de maneira natural, ele pergunta para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí Jesus dá uma resposta boa para ele. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Tão simples assim. Tudo aquilo que vem para você de inspiração da carne é carne. Todas as suas ideias, boas ideias, inteligentíssimas ideias, que vêm de sua mente, da carne, é carne. Mas o que vem da parte do Senhor para o seu espírito é espírito. E o que vem da parte do Senhor para o seu espírito vai funcionar. Vai acontecer. Aleluia. Tudo aquilo que está relacionado à carne é carne. Se a nossa mente funciona apenas no ambiente da carne, na mente carnal, na mente da razão, é carne. É por isso que muitas vezes a gente tem que parar um pouco a mente, deixar dela desacelerar, para a gente funcionar no Espírito, andar como pessoas espirituais, dependentes do Espírito, confiantes na palavra de Deus. Aleluia! Nós precisamos confiar na palavra de Deus. O profeta tem que pregar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai me convencer, não é o profeta que tem que me convencer. A profecia, ela é julgada, segundo as Escrituras. O profeta não é o dono da verdade, não é o último da verdade. A palavra é a verdade. Eu estou instruindo vocês para não serem meninos manipulados por pessoas do espírito do engano. Amém? O ofício do profeta é um dom do Senhor, ele é perfeito. Mas ele opera em vasos imperfeitos. Vasos que ainda estão em processo de santificação. E que podem ser envolvidos, influenciados por suas emoções, por seus sentimentos, por seus pensamentos, ou até mesmo por espíritos familiares, por espíritos de engano. E muitas vezes nós vemos uma igreja menina que confia mais num profeta se levantando do que no que a palavra de Deus está ensinando e dizendo. Então é interessante você ler esse livro, Ele Concedeu Dons aos Homens, porque Kenneth Hagin, ele ministrou como pastor por 12 anos, até que chegou a revelação para ele que ele iria agora entrar no ministério que Deus tinha para ele, que era o ministério do profeta. E ele era mestre também. E aí, então, ele entendeu que, como profeta, ele traz um ensino correto, alinhado, para ajustar o profeta, e profeta não ser menino, não agir como menino, e não ficar querendo ser a estrela do momento. Porque se ele entrar no dom, no ofício do profeta, ele vai ser maduro. Ele vai entender que tem que ser submisso, tem que ser obediente à palavra de Deus. Amém, amados?
Você pode até ter um chamado para o ministério do profeta, mas se você não corresponder, você não entra no ofício do profeta. E o ofício do profeta não é porque você recebeu um licenciamento do Ministério Verbo da Vida. O licenciamento, ele te dá um reconhecimento de que você é alguém que pode ser treinado no ministério. Isso não significa que você está apto, pleno, em toda a plenitude de espiritualidade, acima de tudo e acima de todos. Se você, de fato, entrar no ofício, eu creio, seja pastor, seja profeta, a sua maturidade vai chegar a um nível que você vai ser mais equilibrado. Amém? Todos estamos em processo de crescimento, em processo de maturação. Ninguém já chegou no ápice. Amém, amados? Então, eu acredito que quanto mais nós passamos a conhecer, mais nós entendemos que pouco sabemos e que mais precisamos aprender. E quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós entendemos e reconhecemos coisas na nossa vida que precisam ser transformadas. Aleluia! Então, não é porque você tem os dons de revelação que você é um profeta. Todo crente cheio do Espírito Santo pode ter os dons de revelação. Todo crente cheio do Espírito Santo pode fluir nos dons. Pode profetizar, pode ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Porque Deus usa quem Ele quer da maneira que Ele quer. Mas os ofícios dos 5 dons, ele vem para um propósito. Ele não vem para ser menino, nem fazer meninices. Ele vem para a edificação do corpo de Cristo. Ele vem para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Ele vem para promover o corpo de Cristo. Glória a Deus! Deus é bom. Ele sabe o que faz. O novo nascimento, ele é uma recriação do espírito humano. Paulo disse em Romanos 1,9 que, porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Sabe, amados, Paulo servia a Deus no espírito. Deus quer, amados, que eu e você sirvam ao Senhor no espírito. Deus não nos chamou a gente para ser empregado dele, nem de homens. Deus não nos chamou para ser escravo. Deus nos chamou, amados, para nós sermos filhos, adoradores. Amém? Então veja só, Deus está vendo o teu coração, a maneira como você está servindo, as intenções do teu coração. Como você está servindo ao Senhor? Fica isso para a sua reflexão. Como você, no coração, você entende que você serve numa igreja local, você serve a um corpo que tem um propósito, que tem uma missão, e que você está servindo ao Senhor, e não a você mesmo, e não com a intenção de galgar uma posição, mas de servir para que pessoas sejam promovidas à posição que Deus tem. E na medida da sua fidelidade de servir pessoas para que elas sejam promovidas naquilo que Deus tem para elas, você é promovido. Você recebe o galardão. Aleluia! A palavra de Deus é boa, não é? É melhor do que emoção, é ou não é? É melhor do que ficar rindo e chorando sem entender nada, né? Porque a criança às vezes ri, chora, corre, faz aquela festa e não entendeu nada. Mas na medida que você vai amadurecendo, você vai entendendo, e o teu espírito vai ficando mais sensível, e você reconhece a unção que está ministrando, e você respeita a unção que está ministrando, porque você entende que não é um homem falando, mas é o Espírito de Deus falando contigo. E aí você então começa a ouvir o Espírito Santo falando com você. E você não fica ouvindo só o homem no campo da sua mente, do seu intelecto, da sua razão, e você começa a ter maturidade para discernir o bem do mal e separar o peixe da espinha. E você não vai ficar comendo espinha, se engasgando com qualquer vento de doutrina. Isso se você quiser funcionar no Espírito. Jesus também disse àquela mulher samaritana, em João 4:24, ele disse, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, adore a Deus em espírito e em verdade. Sabe, ele está falando aqui, amados, ele está se referindo ao espírito humano, ao seu espírito. É o seu espírito que adora a Deus. Ele não está falando do Espírito Santo. Ele está falando, o meu espírito precisa adorar a Deus.
Eu não tenho contato com Deus, o meu contato com Deus não é no meu corpo ou na minha mente, mas é no meu espírito. Às vezes você está aqui no momento do louvor, você dança, você se mexe, você sente até, porque a alma, a canção, ela embala a sua alma, ela envolve as suas emoções. A canção faz isso. Se você ouvir Roberto Carlos, você vai se emocionar e vai chorar. Lady Laura. Eita, JR, você já lembrou daquele tempo, né, JR? O nosso corpo, a nossa alma, amado, vai sim emocionar, vai sim se envolver, mas ele está falando que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade, porque é o seu espírito humano que vai se envolver com o Espírito Santo e que vai adorar o Senhor. É uma percepção diferenciada, é uma sensação diferenciada, e você é nascido de novo, você sabe do que eu estou te falando. Você que tem experiência com o Espírito Santo, você sabe. Agora você precisa alimentar o seu espírito para você estar mais sensível a esses momentos e você não ficar se envolvendo com a alma, amado, com emoções, porque estão aí os aplicativos da revelação para você chorar. Falou tudo da minha vida e você nem sabe que a tua vida está toda nas redes sociais. Seu CPF, tudo que você faz está lá nas redes sociais. Todo mundo sabe da tua vida. E saiba que os brasileiros são os que mais usam as redes sociais. Facebook, Instagram, todo mundo sabe da vida do brasileiro. É um campo, como diz, um banco de dados para a gente fazer investigações sobre as pessoas. Ali a gente tem tudo. E agora com a inteligência artificial, mais ainda, eles estão captando informações suas para alimentar a inteligência artificial. E aí você pensa que o ChatGPT está te dando uma revelação. Não, ele está transmitindo para você aquilo que o homem alimentou. Porque ele é uma máquina que funciona apenas com banco de dados alimentado. Não é, pastor Gerson, que entende dessa área de TI? Toda a informação, todo o computador, todo o banco de dados, amado, ele é alimentado com o homem, com aquilo que o homem coloca lá. Você é um ser inteligente, racional, criado à imagem e semelhança do teu Deus, do teu Pai, no seu espírito. Você é capacitado no seu espírito, nova criatura em Cristo Jesus. É em espírito que você adora o Senhor. Não é o Espírito Santo, não é com o seu corpo, não é com a sua mente. Nós só podemos ter contato com Deus com o nosso espírito. Nós devemos adorar o Senhor com o nosso espírito. Nós precisamos estar sensíveis, amados, no momento da adoração e do louvor, para não apenas se envolver no campo das nossas emoções, da nossa alma, mas no nosso espírito. Trazendo para o nosso espírito aquelas canções, as letras que estamos ouvindo, de fé, de declaração de fé, de confiança. Amém? Eu estava aqui me regozijando aqui na frente, quando a equipe estava cantando, e de repente Luciane aí começou a cantar e a gritar e louvar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu creio que ela pegou a revelação. Quando a gente pega a revelação da palavra no espírito, do que Deus está falando e não do que as circunstâncias estão falando, você adora no espírito, você louva no espírito. Mas quando você está, amado, apenas movido pelo campo das suas emoções, das pressões, das circunstâncias, você fica cabisbaixo, sobrecarregado, com semblante caído, mal-humorado, irritado. Sabia? Porque você está dando mais atenção aos seus sentidos físicos, você está dando mais atenção às pressões, às circunstâncias, do que o que a palavra de Deus já disse que você é, que você tem e o que você pode. Por isso que é bom congregar. E congregar não se limita a estar num culto. Quando você começa a adorar com o povo de Deus, a unção vem sobre ti e ela traz revelação no teu espírito. E aí você começa a cantar palavras de fé. Não é verdade? Certa vez eu estive num lugar que o ministro lá não era guiado, não. Ele cantava umas coisas que dava tristeza, era triste, era uma sofrência. Não tinha nenhuma palavra de fé para se cantar ali. E eu tinha que ministrar depois. Glória a Deus pelo Espírito Santo, que nos inspira.
a trazer à lembrança as palavras do Senhor. Então, amados, nós só podemos entrar em contato com Deus através do nosso espírito. Nós devemos adorar a Deus através do nosso espírito. Embora você saiba disso, pessoas saibam disso, mas ainda não há compreensão sobre isso plenamente. A gente pode perceber isso. Há necessidade de ouvir de novo. Há necessidade de aprender a discernir o espírito da alma. Às vezes nós estamos nos movendo na alma e achando que é no espírito. Estamos sofrendo emoções na alma e achando que é o testemunho do espírito. Eu vou entregar a Sheila aqui. Sheila Marinho. Sheila Marinho, ela fez um negócio numa concessionária no final de semana. E depois eu compartilhei com ela que eu ia fazendo o mesmo negócio. E ela se alegrou em fechar aquele negócio, em comprar aquele carro. Mas quando foi na segunda-feira, chegou o arrependimento. Ela tinha comprado o carro no final de semana. Ela se empolgou, achou alegria. Ela falou, é de Deus. Mas quando ela acalmou a alma dela, e ela chegou na segunda-feira, aí o Espírito trouxe para ela que não era de Deus. E aí ela foi lá e desfez o negócio, porque ela ia entrar numa fria, numa prestação que ia trazer dano para ela. A nossa empolgação pode ser muitas vezes, amadinha, adquirir algo e fazer um negócio com base naquilo que estamos vendo ou que nossa carne quer. Quem não quer um carro zero, cheirando novinho, hein? Quem não gosta disso? É ou não é? Aí você tem uma quantia, você fala, é meu, vou fazer. E você esqueceu de perguntar para o Espírito Santo se deveria ou não fazer o negócio. É aí que a gente começa a aprender a discernir quando o Espírito Santo está falando e quando a nossa alma está falando. E eu falei para ela, Sheila, por incrível que pareça, eu passei por essa experiência, mas graças a Deus que eu não adquiri, porque a minha auxiliadora falou, não, Wellington, é melhor a gente deixar isso de lado, vamos ter uma reserva para a gente viajar, que a gente precisa estar viajando. E aí eu ouvi, mas eu fiquei empolgado. Isso foi tempos atrás. Eu ia comprar o carro. É o carro. Já fiz os cálculos, tudo, dá para pagar. Passa o pé embaixo, abre o porta-malas, aperta lá, ele estaciona sozinho. É o carro que eu estou querendo, é para mim, é para o filho. Reinar em vida. Aleluia. Deus tem algo melhor. Deus tem algo melhor. Nem sempre aquilo que a nossa carne quer, que a nossa alma quer, que está se alegrando, está achando que está tudo bem, é aquilo que Deus quer. Nós precisamos parar, dar um freio nas nossas emoções e funcionar no Espírito. Bom quando a gente tem alguém que pode dar uma topada calma, né? E a minha auxiliadora falou, não, vamos pensar um pouco mais. Tá bom. E depois eu vi que era do Espírito aquilo. Que foi bom ter escutado aquele conselho. Aleluia! Veja, nós estamos falando que nós precisamos discernir o espírito da alma. Romanos capítulo 2, no verso 28 e 29 diz, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito. Não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aleluia. Veja que ele usa coração e espírito aqui no mesmo significado. Interiormente, no espírito, no coração. Deus fala comigo, com uma nota, com uma percepção, às vezes de paz. É maravilhoso. Veja, coração e espírito tem aqui o mesmo significado, para a gente entender que, de fato, circuncisão aqui é do coração, aqui é no espírito. Circuncisão fala de
muitas vezes, de obras de justiça própria, porque são coisas realizadas na carne. E às vezes a gente está querendo agradar a Deus fazendo aquilo na carne, querendo chamar a atenção de Deus porque nós estamos fazendo na carne. Mas ele está falando que verdadeiramente o judeu, ou seja, aquele que de fato pertence a Deus, ele é interiormente. Ele é no espírito. É no seu coração. Você faz as coisas para o Senhor, da qual o Senhor tem louvor. E vem louvor da parte de Deus para a tua vida. Quando você faz do coração. Você pode fazer algo na carne, pode dar certo, pode ser lindo, maravilhoso, bonito, todo mundo te aplaudir, dar tapinha nas costas. Que palavra, pastor. Glória a Deus, hein? O senhor está pregando cada vez melhor, hein, pastor? Paizão. O senhor é meu pazão, meu pastorzão. E o coração lá por trás. E Deus está vendo o seu coração. Eu não estou falando que ninguém está assim, não, amém? Eu estou falando que os nossos sentimentos, os nossos sentidos, ele pode atrapalhar aquilo que Deus tem para o nosso coração. Eu estou falando para você que a gente precisa andar como pessoas espirituais e andar como pessoas espirituais. E como a gente anda como pessoas espirituais, nós somos imitadores de Jesus Cristo. Nós não vamos dar margem para pensar mal de ninguém, para falar mal de ninguém, para agir traiçoeiramente contra ninguém. Porque nós temos o coração renovado, o espírito renovado, recriado. E a gente sabe que a nossa alma, ela não se converte. E a nossa carne, ela não se converte. Mas o nosso espírito se converteu para governar essa área. Primeira Coríntios capítulo 14, verso 14, diz assim, olha, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Maravilha de Deus isso aqui, hein? A palavra bem clara, mostrando que há um espírito e que há uma alma. E que a mente não é o espírito, são duas coisas distintas. Eu posso orar com o meu espírito e eu posso orar com a minha mente. Há uma diferenciação. O homem é um espírito e ele tem uma mente. Glória a Deus. Então, seu espírito não é sua alma e sua mente não é seu espírito. Quem ora em línguas sabe que quando você está orando em línguas, você recebe do âmago, do interior do teu espírito. Você ora de dentro para fora, é ou não é? O Espírito Santo concede ao seu espírito e você ora no espírito, você ora em línguas no espírito. Não é na sua mente. Por que tem algumas pessoas que elas não conseguem receber o batismo no Espírito Santo? Porque ela recebe imposição de mãos, mas ela fica esperando acontecer alguma coisa aqui no campo da mente. Ela quer sentir algo na mente dela para ela começar a orar em línguas. Só que ela não está percebendo que a oração em línguas ela chega no seu espírito. E é o seu espírito que vai proferir. O Espírito Santo traz ao seu espírito e o seu espírito libera as línguas. Você também tem uma ação. Você também opera. Então a gente sabe aí, eu estou falando de discernir o espírito da alma, amém? Você consegue discernir isso, não consegue? A gente consegue discernir o bem do mal? A gente consegue. Pelas escrituras você sabe, ó, isso não é lícito, isso é lícito, isso eu faço, isso eu não devo fazer. Seja na área da emoção, seja no pecado, onde a gente nem fala. Áreas que estão mais incutidas na sua carne, que precisam ser dominadas, governadas pelo Espírito, porque somente o seu Espírito é que vai governar a sua carne. A sua carne não vai se converter. Isso é fato, amém? Ela tem que ser governada. Veja no capítulo 1 Coríntios 14, verso 15, diz o quê? Que fazer, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Então, Paulo estava justamente mostrando que o espírito do homem é algo distinto e separado da sua própria mente. Então, nós precisamos andar como pessoas espirituais e não como pessoas da alma, das emoções, dos sentimentos. Nós precisamos discernir o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos recebendo e como estamos recebendo.
Nós precisamos caminhar para um nível de maturidade que nós não podemos mais ser influenciados por qualquer vento de doutrina. Não podemos ouvir qualquer coisa e lá, aleluia, glória a Deus, e se você não está discernindo no seu espírito, é o Espírito que está falando? Às vezes tem pessoas dizendo amém para uma coisa que não tem nada a ver. Está dando glória a Deus para aquilo que não era nem para era para falar misericórdia. Então, seu espírito não é sua mente. E sua mente não é seu espírito. Você é um espírito. Possui uma alma e habita num corpo. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Temos mais uma diferenciação aqui. O homem interior não é o mesmo homem exterior. O homem exterior se fala do corpo. O homem interior é o espírito, não é a alma. O homem interior é o espírito, não é a alma, não é sua alma. O homem interior ou o espírito humano possui uma alma, mas não é uma alma. Você não é só emoções. Você não é só sentimentos. Amém? São muitas emoções. Né, JR? O homem interior, o espírito, é o homem verdadeiro. 1 Coríntios 9, 27. Que bom que nós estamos ouvindo aqui as mesmas coisas sobre o que é o homem interior, o homem espiritual, do homem exterior, do homem do corpo. Sabe que a sua velha criatura, a velha criatura morreu. A sua velha criatura não é o seu corpo. Sabia disso? Estou falando isso porque às vezes eu escuto alguns irmãos ministrando aqui, eles falam como se a velha criatura fosse o homem exterior. Não é. A velha criatura é aquela velha natureza que morreu com Cristo. Ela não existe mais. Era aquele homem espiritual morto, que não estava em comunhão com o Senhor. Amém? Então a velha criatura é aquela pessoa espiritual que estava morta sem Cristo, que não tinha comunhão com o Pai. Não é o seu corpo, não é o homem exterior. Você é uma nova criatura. O homem interior, o espírito. Então Paulo fala aqui em 1 Coríntios 9, 27. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo diz, esmurro o meu corpo. Paulo está tratando aqui desse corpinho como um objeto. Ele não disse, eu mesmo me esmurro. Ele não falou, eu mesmo, né? Mas ele se refere a esse corpinho como um objeto. Ele fala, esmurro o meu corpo. O eu interior, o homem espiritual, o verdadeiro eu, a verdadeira pessoa em Cristo que eu sou, eu esmurro e o reduzo à escravidão. Eu esmurro, ele está se referindo ao homem interior, ao homem que nasceu de novo, amém? Eu faço algo com o meu corpo, eu reduzo ele à escravidão, eu, o homem interior, eu, o homem espiritual. Então o homem exterior, amados, não é o verdadeiro homem, não é a verdadeira pessoa que você está vendo, é apenas a casa que o verdadeiro homem mora. E nós precisamos estar conscientes desse verdadeiro homem que mora dentro de nós, que é a nossa verdadeira pessoa, para eu andar nessa realidade dessa nova pessoa, dessa verdadeira pessoa. Quando eu recebo esse entendimento, quando eu tenho essa revelação, eu consigo andar em fé. Isso é o princípio para eu andar em fé. Muitas vezes nós queremos andar em fé sem entender primeiro que eu sou uma nova criatura, que eu adoro Deus no Espírito, com o meu Espírito, que eu me relaciono com Deus no meu Espírito, que eu recebo instruções da parte de Deus no meu Espírito, e eu quero andar numa fé no campo da mente, da razão,
e declarando porque eu apenas concordo com algo que eu li ou que eu ouvi de alguém falar. E eu acabo sendo um papagaio e não de fato crendo, porque eu estou apenas caminhando no campo da razão. E por isso que eu falo, minha fé é fraca, porque a fé não chegou no coração. Você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa permitir que essa palavra seja processada no campo da razão e ela alcance o seu coração. Quando ela chega no seu coração, ela vai chegar como revelação. E aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só quando ela chega no campo do seu espírito, acerca das circunstâncias financeiras, acerca das circunstâncias de saúde, acerca da salvação. É por isso que nós precisamos meditar dia e noite e crer com o coração e declarar com a nossa boca o que está escrito, e não o que a nossa alma, que os nossos sentimentos, os nossos sentidos estão falando. Eu preciso crer no meu espírito e declarar com a minha boca. Eu preciso estar atento no meu espírito e não deixar a minha mente distraída com outros pensamentos, com outras coisas. Como, infelizmente, às vezes a gente vê pessoas distraídas no momento da palavra de Deus que está sendo ministrada e ela está olhando para o WhatsApp, olhando para alguma mensagem importantíssima, parece que se ela não responder ali, a pessoa vai morrer do outro lado. Quem vai morrer é você, porque o Satanás está roubando a semente da palavra, que poderia chegar uma palavra, que seria uma resposta, que traria para você uma revelação daquilo que você tem orado, daquilo que você precisa ouvir, receber, para romper na sua vida pessoal. Mas por você deixar Satanás ainda manipular sua mente com sentimentos, com emoções, com distrações, você não consegue ouvir o Espírito Santo de Deus, que ele não vai gritar, porque ele fala de maneira suave no seu espírito. O pregador pode até gritar. Eu não estou gritando hoje porque a minha voz, vocês sabem como é que é. Mas é importante você estar sensível para ouvir. E é preciso ouvir as mesmas coisas, o leitinho genuíno, as coisas simples, porque nós ainda não estamos andando na fé que deveríamos estar andando. Nós ainda não estamos tomando posse, estamos nos regozijando, estamos rindo com piadas no púlpito, estamos nos alegrando com algumas coisas, estamos até nos movendo com alguns movimentos, mas sem o entendimento espiritual, sem o discernimento espiritual. A gente precisa discernir o Espírito. Precisamos filtrar. Amém, amados? Seu espírito não é sua mente, e sua mente não é seu espírito. Nós precisamos aprender a filtrar as coisas. Senão você se emociona, você pula, você corre, e você acha que recebeu algo. Eu vou falar para vocês, eu não sei se é em função do chamado ministerial, mas quando eu estou aqui, eu posso até não me mover, mas dentro de mim, eu estou recebendo comunicações da parte do Espírito de Deus. Eu posso nem correr, posso nem pular, mas eu estou recebendo instruções do Espírito Santo. E foi interessante na terça-feira, porque aquela irmã, quando ela começou a ministrar, a unção que está sobre a vida do Tony, sobre a vida de Duda, eu já reconheço. Mas essas pessoas que vêm de fora, eu fico ali atento para ouvir o Espírito Santo. A unção que está na vida dessas pessoas. E a unção na Dilza, amados, eu estava aqui, eu não conheço a Dilza, não vi a Dilza ministrando. Mas no aniversário da igreja de Taguatinga, eu estava lá na frente, como eu já tinha em mente convidar o Claudio Honor. E aí, de repente, coisas até aconteceram que eu tive um contato com o Claudio Honor. Mas, de repente, ela passou na minha frente. Quando ela passou na minha frente, eu olhei no rosto dela. Eu tive a percepção, ela deve ser convidada para a terça profética. Algo suave do Espírito de Deus. Eu não sei nem se ela já é uma ministra licenciada, mas eu obedeci ao Espírito Santo. E quando eu estava aqui, e o louvor tocando, porque a unção, ela dá testemunho da pessoa que está carregando a unção. E eu quero que você entenda isso, amado, para você
identificar a unção que está ministrando sobre esses púlpitos. Para você não ver só o homem, ou só a forma como ele se expressa, ou, de repente, você ficar criticando a forma como ele se expressa, mas para você perceber no seu testemunho interior, quando o louvor está tocando, porque você é um adorador que adora o Senhor no Espírito. Você não adora nas emoções, você precisa estar sensível ao Espírito que está ministrando. E cada um de nós tem uma unção sobre nós para um propósito. E quando nós conectamos as nossas unções, há uma comunicação do Espírito. Coisas são desencadeadas. Então, essa terça profética, a unção profética veio para coisas serem desencadeadas na minha vida, na sua vida, na igreja. E está sendo em quem está sensível, em quem está recebendo no Espírito. E quando ela estava aqui, eu nem tive a oportunidade de falar, porque acabou que o horário foi muito longo, que ela teve uma direção de ministrar. E no momento do louvor, ela estava aqui, e eu comecei a ter sensação de fogo nas minhas mãos. E foi crescendo, e foi dominando o meu corpo. E o fogo foi enchendo. E eu perguntei, deve ser, né, Espírito Santo? É unção de cura. E depois ela deu os testemunhos sobre cura. Isso é o que eu estou falando para vocês? Para a gente entender as coisas espirituais, discernir as coisas espirituais e testificar as coisas espirituais. Então, aquilo que vai ser dito no púlpito, o Espírito Santo já está testificando para nós. Que aquilo não é mentira, aquilo não é uma ilusão, aquilo não é uma historinha que ela está contando, é algo que de fato aconteceu. Para que você não se emocione apenas com os testemunhos das pessoas, porque às vezes um testemunho, não estou dizendo que nesse caso, eu estou dizendo que nós estamos falando lá do princípio daquele aplicativo da revelação que o menino falou que tinha. Então eu estou falando para você ter o discernimento do que é um verdadeiro profeta de um falso profeta. Amém? E que a gente precisa desenvolver o nosso espírito, o nosso homem interior, para a gente estar sensível, porque Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Ele não está buscando quem está correndo, quem está pulando, quem está dançando, quem está chorando, quem está rindo, quem está dando vazão para a carne. Ele está vendo quem é que está sendo conectado no espírito. As revelações do Senhor, do teu Pai, Ele vai falar no teu espírito. Ele vai testificar no teu espírito. E você precisa se desnudar das suas críticas, das suas conjecturas, das suas incredulidades, ou até mesmo de você, como se diz, da sua acepção de pessoas, para você ouvir o Espírito. O que o Espírito tem a dizer através de uma pessoa. Porque você pode estar acostumado comigo e estar ouvindo apenas o Wellington e não estar ouvindo o Espírito Santo falando com você. E você precisa entender que o Wellington, às vezes ele está falando o Wellington, mas às vezes o Espírito Santo está falando através do Wellington. Porque um vaso fala segundo as coisas do Espírito de Deus. Só um minutinho, por favor. Venha cá. Talvez vocês todos estejam acostumados comigo, eu estou falando só para ela, nessa noite. Diga, irmã. Eu estava conversando com a irmã Marli e com a irmã Lorena. E o que o pastor falou aqui agora, umas quantas vezes essa palavra. Os verdadeiros adoradores adorarão em verdade, em espírito. O Senhor falou claramente comigo a hora que nós estávamos conversando ali. Mas eu não revelei isso para vocês, porque o Senhor falou isso no meu espírito, o meu testemunho que eu estava dando para vocês. E eu estou mais sensível ao espírito. Por quê? Porque eu estou em consagração. Já faz uns 4, 5 dias eu falei para as irmãs ali, né, por um propósito familiar, eu estou buscando isso. E o Senhor está mandando eu falar. Eu estou buscando a restauração do meu lar há 25 anos, irmãos. 25 anos. Sabe o que é isso? Perseverar, é ter fé, é crer que Deus pode fazer, meus irmãos. Eu não sei alguém que precisa ouvir isso nessa noite, porque eu só ia contar isso para as irmãs, tá? É isso, Deus está falando amém aqui.
Então, tudo que o pastor está falando aqui, o Senhor está confirmando para mim que ele é um vaso, ele é um profeta do Senhor. Amém. Tá? Muitos textos que o Senhor falou aqui, o Senhor falou comigo durante a semana, Amém. durante as minhas orações, durante a leitura da palavra, o Senhor falou comigo, muitos textos aqui. E o Senhor eu estou sentada ali e Deus está confirmando Amém. tudo que o Senhor falou aqui. Amém. Tudo para Obrigado. glorificar o nome do nosso Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sou corajoso, né, irmã? Entregar o microfone na sua mão. A gente precisa dar mais passos de fé e de ousadia para ouvir o Espírito Santo falando conosco, né? E confiar que o Espírito Santo pode falar. E eu estou orientando, instruindo a igreja justamente porque nós precisamos crescer espiritualmente, sermos edificados espiritualmente. Não andar como meninos, como um vento de doutrina. Tem muitas coisas rolando hoje na internet e através de pessoas até famosas e conhecidas que estão se deixando levar para fora do verdadeiro evangelho, que só existe um evangelho, da verdadeira palavra da fé, do verdadeiro Espírito de Deus. E nós precisamos, então, deixar as meninices de lado. Amém? Deixar os nossos preconceito com relação às pessoas ou a quem quer que seja, e ouvir quem está falando através. O Espírito que está falando. O Espírito que está falando comigo. O Espírito que está falando comigo nessa noite. Quem fala o meu Espírito nessa noite? Quem fala conosco cada noite? Somos filhos e precisamos andar num nível mais alto de intimidade, de comunhão com o Pai. Aleluia! Para desfrutar do que o Pai tem para nós. Isso só vai acontecer quando eu deixar as coisas de menino e passar a andar como homem. Amém? Como Paulo diz aos Gálatas, deixa eu ler mais uma vez esse versículo. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se eu quero agradar a homens, eu não sou escravo de Cristo. Se eu sou escravo de Cristo, eu agrado a Cristo. Doa na carne, na alma, doa quem quer doer. Porque a gente precisa ouvir o Espírito e a palavra. Nesses últimos dias, nós precisamos ouvir o Espírito e a palavra. Porque a palavra já nos exorta que nos últimos dias, falsos mestres que falarão coisas que para aqueles que estão com o ouvido como coceira, querendo apenas ouvir aquilo que lhe é agradável, e não aquilo que é justo, respeitável, verdadeiro e único, e que vem do Senhor. E não estou dizendo que é o que eu digo, estou dizendo o que a palavra diz. Cabe a você julgar o que a palavra diz e avaliar o que a palavra diz. Amém, amados? Oremos. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus pela tua palavra. A tua palavra, ela é a verdade, sempre. Como Kenneth Hagin falou, Pai, quer a unção de cura esteja presente ou não, quer a unção da revelação esteja presente ou não, a tua palavra sempre está presente e a tua palavra é ungida e ela é a verdade. E ela é aquela que alimenta o nosso espírito, renova a nossa mente e edifica a nossa fé. Te damos graças em nome de Jesus por essa palavra. Amém.